Você já sentiu que, quanto mais tenta acertar com Deus, mais as pessoas ao seu redor parecem apontar o dedo para você? Se você vive essa sensação estranha de ser o alvo de críticas constantes, mesmo sem ter feito nada de errado, este vídeo vai abrir os seus olhos para uma realidade espiritual que poucos têm coragem de explicar. Até o final desta nossa conversa, eu vou te revelar por que o seu isolamento atual não é um castigo, mas o selo de uma separação divina que está te protegendo de algo muito maior. Vou te mostrar como transformar o peso do julgamento alheio na maior prova de que o seu chamado é autêntico e como isso está diretamente ligado à sua identidade espiritual. Se você quer entender por que o mundo tenta te apagar justamente agora que você decidiu brilhar, fique comigo até o fim, porque o que eu vou te contar vai mudar a forma como você acorda amanhã e encara cada olhar de reprovação. Os escolhidos de Deus são julgados justamente porque foram separados. Você já parou para se perguntar por que a caminhada de quem busca a verdade parece ser sempre cercada de incompreensão? Por que será que, no momento em que você decide mudar de vida, abandonar velhos hábitos e se aproximar do Criador, parece que surge um tribunal invisível ao seu redor, pronto para sentenciar cada passo seu? É uma situação angustiante, não é? Você tenta ser uma pessoa melhor, tenta agir com retidão e, em vez de receber apoio, você recebe olhares tortos, comentários maldosos e até o afastamento de pessoas que você considerava essenciais. Por que o bem que você faz gera tanto incômodo nos outros? Será que existe algo errado com você? Ou o problema está na lente de quem te observa? A grande realidade que precisamos encarar é que o mundo tem pavor daquilo que ele não consegue rotular. Quando Deus coloca as mãos em alguém e decide separar essa pessoa para um propósito específico, ele muda a frequência dessa alma. E quem ainda está sintonizado com os ruídos do mundo não consegue entender a melodia que você começou a tocar. Já notou como é difícil para alguém que vive na escuridão aceitar que o outro decidiu acender uma luz? O julgamento que você enfrenta hoje nada mais é do que o reflexo do desconforto alheio diante da sua mudança. Eu te pergunto, você está disposto a carregar o peso de ser diferente para ter a leveza de ser fiel ao seu chamado? Muitas vezes, a gente chora pela rejeição de amigos ou familiares, mas você já pensou que essa rejeição pode ser o próprio Deus limpando o seu caminho? Se você fosse igual a todo mundo, você seria aceito por todo mundo, mas você não seria um escolhido. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram massacradas pela opinião pública antes de serem exaltadas pelo céu. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos. Por que eles o odiavam tanto? Simplesmente porque ele tinha sonhos que eles não podiam ter. O julgamento começou dentro da própria casa, no lugar onde ele deveria ser mais amado. Você também sente que é julgado por quem deveria te apoiar? Por que será que a nossa luz incomoda tanto quem prefere continuar nas sombras? A separação dói, ela queima, ela nos faz sentir como se fôssemos estranhos em nossa própria terra. Mas é nesse isolamento que Deus forja o caráter de quem vai carregar grandes responsabilidades. Se você está sendo julgado agora, talvez seja porque você já não pertence mais ao lugar onde está. Já parou para pensar nisso? Que o julgamento é a forma que o mundo usa para tentar te puxar de volta para a média, mas você não nasceu para ser mediano. Você carrega uma marca, um selo que não foi comprado com dinheiro, mas com renúncia. E a renúncia sempre atrai críticos ferozes. Como você reage quando ouve mentiras sobre o seu respeito? Você tenta se explicar para quem já decidiu te condenar ou você entrega a sua defesa para aquele que te separou? Aprender a silenciar diante do julgamento
É o nível mais alto de maturidade espiritual que um escolhido pode atingir. É entender que a aprovação que realmente importa não vem de baixo, mas de cima. Por que gastamos tanta energia tentando convencer as pessoas de que somos bons, se Deus já conhece as intenções mais profundas do nosso coração? Será que a sua busca incessante por aceitação não está atrasando o seu processo de amadurecimento? Imagine se Jesus tivesse parado para discutir com cada fariseu que o chamou de impostor. Ele nunca teria chegado à cruz, e muito menos à ressurreição. O foco no chamado exige que você ignore o barulho da plateia, por mais alto que ele seja. Mas eu sei, na prática é difícil. Dói ser chamado de fanático, de estranho, de arrogante, só porque você decidiu seguir princípios que a maioria ignora. Mas entenda, o julgamento é o preço da exclusividade. Coisas comuns ninguém nota, mas o que é raro é observado com lupa. Você é uma pedra preciosa sendo lapidada, e a lapidação envolve pressão, atrito e cortes. Você aguenta o processo porque Deus permitiria que seus filhos amados passassem por tanta humilhação pública. Talvez seja para que, quando a vitória chegar, ninguém possa dizer que foi mérito humano ou apoio de multidões. Será que você consegue enxergar a mão de Deus até mesmo no desprezo que recebe hoje? Cada não que você recebe do mundo é um sim que você ganha no reino espiritual. Mas a gente insiste em querer os dois, não é? Queremos a intimidade com o Pai e o aplauso da vizinhança. Só que essas duas coisas raramente caminham juntas na mesma estrada. Os escolhidos são como águias, e águias não voam em bandos de pardais. O pardal julga a águia porque não entende a altura do voo dela, porque o horizonte dele é limitado. Você está tentando se explicar para pardais ou está focado em alcançar as alturas que Deus preparou exclusivamente para você? É essencial que você entenda que esse julgamento não é necessariamente contra a sua pessoa, mas contra o espírito que habita em você. Por que o mundo odiaria alguém que busca a paz, a retidão e a santidade? Porque a santidade é um espelho que revela a sujeira de quem não quer mudar de atitude. E ninguém gosta de ser confrontado com suas próprias falhas sem ter pedido. Por isso, atacam você para desviar a atenção da própria mediocridade. Se você entendeu até aqui a profundidade desse mistério, você já começou a se libertar das correntes da opinião alheia. Entender o conteúdo deste vídeo é o primeiro passo para você parar de sofrer por quem não tem autoridade legal para te definir. E por falar em entender e valorizar o que é espiritual, eu preciso te lembrar da importância de você deixar o seu like agora mesmo. Por que isso é importante? Porque o algoritmo desta plataforma, assim como o mundo, muitas vezes prioriza o que é fútil e passageiro. Quando você deixa o seu like e se inscreve, você está dizendo que este tipo de mensagem precisa chegar a outros escolhidos que estão lá fora, chorando e se sentindo rejeitados, sem saber que, na verdade, estão sendo apenas preparados. Você aceita ser um canal para que essa verdade alcance mais pessoas? Então se inscreva e ative as notificações, porque a nossa caminhada aqui é diária e você não pode enfrentar o mundo sozinho. Continuando o nosso raciocínio, pense em Davi. Ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido no campo, ignorado até pelo próprio pai na hora da unção profética de Samuel. Quando ele apareceu para lutar contra Golias, o irmão mais velho foi o primeiro a julgá-lo, chamando-o de presunçoso e maldoso de coração. O julgamento sempre vem antes da vitória estrondosa. Por que será que os maiores críticos de Davi foram os que mais deveriam acreditar no potencial dele? Talvez porque a unção que está sobre você revele a estagnação de quem está parado ao seu lado. Você já notou que quem mais te critica geralmente é quem menos faz algo relevante para o reino? O julgamento é a arma preferida dos impotentes. E você, vai deixar que a arma deles te pare na metade do caminho?
Se Deus te separou, Ele assumiu a responsabilidade total pela sua reputação. Você confia nisso? Ou ainda perde o sono por causa de comentários em redes sociais ou fofocas de corredor? A separação exige um coração blindado. Como você tem protegido as suas emoções ultimamente? Já parou para orar sinceramente por aqueles que te perseguem, como Jesus ensinou com tanto exemplo? Isso é o que diferencia o religioso dogmático do escolhido autêntico. O religioso revida com a mesma moeda, o escolhido perdoa, sacode a poeira e continua caminhando com o foco no alto. Por que é tão difícil perdoar quem nos julga de forma injusta? Porque o nosso ego humano quer justiça imediata, quer ver o outro ser punido. Mas a justiça de Deus é profunda e perfeita no tempo certo. Você consegue, de fato, descansar na soberania dele? Muitas vezes, o julgamento é o filtro necessário que Deus usa para afastar as pessoas certas no momento exato. Se todo mundo te amasse e te apoiasse, você nunca teria coragem de sair da sua zona de conforto. A rejeição te empurra para o seu propósito real. Por que temos tanto medo da solidão, se foi no isolamento que os maiores profetas ouviram a voz de Deus de forma mais cristalina? Será que você não está tentando trocar a voz do Criador pelo barulho ensurdecedor de pessoas que nem sabem para onde estão indo? Ser escolhido é carregar uma solidão acompanhada pela presença. E essa presença, meu amigo, vale mais do que 10.000 elogios vazios. Você já experimentou a paz de estar em paz com Deus, mesmo quando o mundo inteiro parece estar marchando contra você? É essa paz que eu desejo que você encontre e cultive após este vídeo. Não se deixe abater pelos ventos contrários. O seu valor não é ditado por quem te olha de fora com inveja ou maldade, mas por quem te formou no ventre materno com um propósito eterno. Por que você ainda dá tanta importância para a sentença de quem não conhece as suas noites de choro e a sua história de joelhos no chão? Levante essa cabeça agora. A separação dói hoje, mas a glória da manifestação dos filhos de Deus vai apagar cada cicatriz que esse julgamento deixou na sua alma. Você acredita nisso com todo o seu ser? Você consegue sentir que algo novo e poderoso está sendo gerado nesse exato momento de desconforto e pressão? Não pare agora, por favor. A resistência é o sinal mais claro de que você está perigosamente perto do seu alvo. Se não houvesse oposição, significaria que você está caminhando na mesma direção que a correnteza do mundo. Mas se você está encontrando resistência, é porque você mudou de direção e está subindo a montanha. E subir exige esforço, coragem e desprezo pela opinião de quem ficou lá embaixo. Você é corajoso o suficiente para ser odiado pelo mundo e amado profundamente por Deus? Essa é a pergunta de ouro que separa os homens feitos das crianças espirituais que ainda buscam aprovação. Pense agora na vida de Noé. Ele passou décadas construindo algo que ninguém entendia, falando de algo que nunca tinha acontecido. Imagine o tamanho do julgamento, das risadas, das piadas que ele ouviu. Lá vai o louco do barco, diziam. Mas quem estava certo no final das contas? Quem sobreviveu à tempestade? O julgamento dos outros não tem o poder de impedir a chuva de Deus na sua vida, mas o seu medo do julgamento pode te impedir de construir o seu barco. O que você está deixando de construir porque tem medo do que os vizinhos vão falar? O que você está calando porque tem medo de ser chamado de fanático? A história não se lembra dos críticos. A história se lembra dos construtores. Seja um construtor de propósitos. A separação de Noé salvou a sua linhagem. A sua separação hoje pode ser a salvação da sua família amanhã. Você consegue ter essa visão de longo prazo?
Por que somos tão imediatistas a ponto de trocar um legado eterno por um elogio momentâneo de quem nem nos conhece de verdade? A maturidade de quem tem entre 30 e 60 anos deve servir para entender que o tempo é precioso demais para ser gasto tentando agradar a todos. O foco deve ser agradar ao único que pode te dizer, servo bom e fiel. Se você sente que o seu peito queima ao ouvir isso, é o Espírito Santo confirmando a sua identidade. Você não é um erro. Você não é uma pessoa difícil. Você é apenas alguém que foi marcado para não se conformar. E o inconformismo gera guerra. Mas a guerra gera vitória. Como você tem se preparado para as batalhas espirituais que o seu chamado atrai? Você está usando as armas da fé ou está tentando lutar com as mãos da carne? Deixe que Deus lute por você. Descanse na certeza de que a última palavra sobre a sua vida não vem de um tribunal humano, mas do trono da graça. Você está pronto para abandonar o desejo de ser compreendido e abraçar o destino de ser usado? Muitas vezes, para ser usado por Deus, você terá que aceitar ser mal interpretado pelos homens. Isso aconteceu com os profetas, com os apóstolos e com o próprio Cristo. Por que com você seria diferente? Alegre-se no julgamento, pois ele é o recibo de que você está no caminho estreito. O caminho largo é cheio de aplausos, mas o fim dele é a perdição. O caminho estreito é apertado, às vezes solitário, mas a chegada é gloriosa. Qual caminho você escolhe trilhar hoje, custe o que custar? Agora, vamos falar sobre a resistência interna. Às vezes, o maior julgador não está lá fora, mas dentro de nós. Você já se pegou duvidando da sua própria separação? Já pensou que as críticas dos outros talvez estivessem certas? Esse é o ataque mais perigoso, porque ele tenta destruir a sua identidade na raiz. Quando as vozes externas se tornam ecos internos, você precisa voltar à palavra. O que Deus diz sobre você? Ele diz que você é amado, que você é propriedade exclusiva, que você foi chamado das trevas para a luz. Por que você acredita mais na voz de um vizinho ou de um parente do que na voz do Criador das galáxias? A intimidade com Deus é a única coisa que pode calar o tribunal interno. Se você não gastar tempo no secreto, o barulho do mundo vai te convencer de que você é um impostor. Mas quando você sai do secreto, você sai com o rosto brilhando, como Moisés. E aquele brilho, embora incomode os outros, é a sua proteção. Você tem buscado esse brilho ou está apenas tentando se defender com argumentos humanos? Argumentos convencem a mente, mas a presença de Deus constrange o espírito dos opositores. Deixe que a sua conduta seja a sua melhor resposta. Não perca tempo com debates inúteis. O tempo que você gasta discutindo é o tempo que você deixa de construir. E o tempo, para quem já passou dos 30, é o recurso mais escasso que existe. Use-o com sabedoria. Foque no que é eterno. Foque em quem te chamou. O resto é apenas cenário que Deus usa para te lapidar. Você aceita ser lapidado? Aceita que as críticas tirem as arestas do seu orgulho? Se sim, então você entendeu tudo. O julgamento não é uma maldição. É um instrumento pedagógico do céu. Use-o a seu favor. Torne-se mais humilde, mais forte e mais dependente de Deus a cada pedra que atirarem em você. Transforme essas pedras em alicerce para o seu altar. Nada é desperdiçado nas mãos do Criador, nem mesmo a dor da rejeição. Ela é o adubo para a semente do seu destino. Se você chegou até este momento final do vídeo, você provou que tem sede de algo real. Você não é um espectador comum, você é um buscador de verdades profundas. E eu quero que você agora faça algo que vai selar definitivamente essa palavra no seu espírito e na sua mente. Se inscreva no canal agora, se ainda não fez isso, pois precisamos fortalecer essa comunidade de escolhidos que decidiram não se calar nem se conformar mais.
E eu quero te pedir um comentário muito especial e poderoso, que vai servir como uma declaração de liberdade. Eu quero que você comente aqui embaixo a frase: eu não sou rejeitado, eu sou separado. Escreva isso em letras grandes, com toda a força da sua alma. Ao fazer esse comentário, você está declarando para si mesmo, para o mundo espiritual e para todos que te cercam que você entende o seu valor e aceita o seu chamado, independente da opinião alheia. Comente também se você já sentiu esse isolamento e como tem sido a sua experiência de andar com Deus no meio das tempestades. A sua história, contada com sinceridade, pode ser o bálsamo que outra pessoa que está pensando em desistir agora mesmo precisa para levantar e continuar. Não saia sem deixar o seu like, pois ele é a nossa ferramenta de combate para que essa mensagem continue alcançando corações famintos por propósito. Muito obrigado por dedicar este tempo precioso para cuidar da sua alma e da sua saúde espiritual. Agora, para continuar fortalecendo a sua identidade e não deixar que o mundo te diminua, assista a este vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele é o próximo passo natural para quem decidiu viver a plenitude da separação divina e entender os mistérios do reino. Clique nele agora e vamos continuar essa conversa transformadora. Que o Senhor te fortaleça, te blinde contra as línguas invejosas e te dê a paz que excede todo o entendimento humano. Nos vemos lá, continue firme na sua caminhada de escolhido, pois o fim é muito melhor do que o começo.